Porque os narcisistas são tão controladores. O narcisista sente uma necessidade irresistível de controlá-lo. Isto é obsessivo para eles. Eles não conseguem resistir, pois precisam ter o poder de influenciar seu comportamento e o curso dos eventos. Eles precisam ser capazes de restringir certas atividades, ter os meios para limitar ou regular você e a situação. Eles precisam ser capazes de manter influência e autoridade sobre você. O narcisista não tem poder próprio, não possui a capacidade necessária para controlá-lo, por este motivo precisa enganá-lo para dar seu poder a eles. Ele precisa domesticar você como se você fosse um animal de estimação ou escravo. Você tem que estar sob seu controle o tempo todo, para que se sintam confortáveis, para que se sintam livres de estresse ou tensão. Se você não se submeter às demandas deles, estará sujeito a manipulação, ameaças, abuso coercitivo, punição e qualquer outra coisa que o narcisista julga necessário para conseguir controlar você. O narcisista sente uma necessidade irresistível de controlá-lo, quando na mente eles não sentem ter total controle, sentem-se muito inseguros. Eles não sentem que têm a capacidade de restringir suas atividades ou vontades, não sentem que têm os meios para limitar ou manter influência e autoridade sobre você. Isso faz com que se sintam como se estivessem vulneráveis, faz com que se sintam como se não pudessem administrar você, porém, não ter poder sobre você os faz sentir essa vulnerabilidade e insegurança. O narcisista tem que controlá-lo para atender às próprias necessidades, tem que abusar de você para atender às próprias necessidades, e então manipulará a situação para prendê-lo e manter o controle sobre você. Eles têm que dominar você, eles precisam de poder e influência sobre você, eles têm que ser a pessoa mais importante, eles precisam atrair atenção, eles têm que ser vistos. Eles não podem deixar você brilhar, então eles não podem permitir que você seja visto como o mais importante ou mais visível que eles, pois isso afeta a imagem deles, afeta a impressão geral que eles apresentam ao público, o que afeta o modo como se sentem sobre si mesmos. Isto afeta a autoestima e a autoimportância deles, todas reguladas externamente através da validação de outras pessoas. É por isso que eles têm que controlar você. Eles precisam controlar como as outras pessoas veem você. Eles precisam controlar como você se vê, tentar colocá-lo abaixo deles, para que não se sintam inferiores a você, mas você é superior a eles, e eles estão plenamente conscientes disso, e é por isso que eles têm que quebrar você e direcionar sua autoestima para fazer você se sentir como se estivesse abaixo deles. O que o torna mais controlável, o torna mais capaz de ser direcionado ou influenciado. Melhora a capacidade deles de gerenciar a impressão de você e de si mesmos. Eles apresentam ao público que acham melhorar sua capacidade de gerenciar o que sentem sobre si mesmos, melhoram sua capacidade de regular sua autoestima e importância. Há um ditado sobre como existem duas maneiras de construir o maior edifício da cidade: você pode construir o maior edifício da cidade ou derrubar todos os outros edifícios ao redor seu, e é isso que os narcisistas fazem. Eles têm que derrubá-lo abaixo deles, para criar a ilusão de que estão acima de você. Mas se você já acredita que construiu o edifício mais alto, não há necessidade de derrubar mais ninguém. Mas é isso que os narcisistas têm que fazer, porque eles não apenas estão plenamente conscientes, mas também estão abaixo de você, mas também sabem que não possuem as capacidades ou o potencial de serem superiores a você, e ainda assim têm essa necessidade convincente de controlá-lo. Portanto, a única coisa que eles podem fazer é derrubá-lo e tentar colocá-lo abaixo deles. Isso impede que você ofusque o brilho deles e crie a ilusão de que eles são superiores a você. Mas eles não são superiores a você e eles sabem disso. Eles sabem que você é maior que eles e é por isso que eles têm que derrubá-lo. Eles veem que você está acima deles e sentem medo. Sentem essas emoções desagradáveis causadas pela ameaça de perigo, dor ou dano. Mas não há nenhum dano físico real do qual tenham medo. É o dano que suas capacidades e potencial. Sua presença física pode causar a imagem ou falsa que eles apresentam ao público, o que afeta o modo como se sentem sobre si mesmos. Você pode não apresentar nenhum dano físico real a eles, mas em suas mentes, é uma ameaça à vida, porque eles têm medo do falsa personalidade que exibem para o mundo, e quando você ameaça o falso que eles criaram como uma adaptação a como realmente se sentem,
Sentem como se suas vidas estivessem em perigo, como se estivessem morrendo, como se deixassem de existir, porque é apenas uma fabricação, não se baseia em nada real ou genuíno, não tem fundamento nem princípios ou princípios subjacentes. Portanto, naturalmente, se você os confrontar ou tentar argumentar com eles, eles desmoronam. Eles desmoronam e tentam derrubá-lo, embora o narcisista seja tão controlador, porque sente medo de você e vê-lo como alguém que provavelmente será perigoso, doloroso ou prejudicial à sua imagem ou para o seu falso eu. Quando você está na presença deles, quando você está perto deles, eles se sentem vulneráveis ou em risco, sentem a necessidade de proteger ou defender sua imagem ou falso eu, e é por isso que eles tomarão ações hostis contra você. Eles mostrarão toda sensação, posição ou aversão, tornar-se-ão muito hostis com você, tornar-se-ão muito agressivos ou de confronto, e isso poderá ser uma retribuição por algo que você fez ou algo que não fez. Pode ser por uma ação ou exibição que os fez sentir-se inferior a você, ou pode ser por falta de ação ou exibição, como invalidar sua imagem ou falso eu. É claro que eles se sentem como eu não são importantes ou, portanto, não têm grande significado ou valor. Tudo isso representa uma séria ameaça à sua imagem ou ao seu falso eu. E isso faz com que fiquem com medo de você. E isso é o que faz com que eles sintam essa necessidade convincente de controlá-lo. Eles querem controlar o que temem, querem controlar o que se sentem ameaçados, querem controlar como você se vê e como as outras pessoas o veem, porque você representa uma ameaça séria à imagem deles ou aos seus falso eu, que afeta como eles se veem. O controle é sua defesa essencial contra o risco de sofrer uma lesão narcísica e sofrerá um golpe no ego ou na autoestima. Obrigado por assistir. Por favor, deixe seu like, compartilhe, comente.